Sejam muito bem-vindos ao nosso canal Psicologia Cultural. Sou Suzana Moreira e hoje vamos esclarecer o que é a psicologia cultural. A psicologia cultural é o estudo de como as culturas refletem e moldam os processos psicológicos dos seus membros. Mente e cultura são inseparáveis e mutuamente constitutivas. Isso significa que as pessoas são moldadas por sua cultura e a cultura também é moldada por elas. Então, o que estudamos exatamente? É a maneira como as tradições culturais e as práticas sociais regulam e transformam a psique humana. Os grupos culturais têm diversas maneiras para definir problemas emocionais, bem como distinguir entre sofrimento físico e mental. O que é tristeza aqui no Ocidente pode não ser no Oriente, e vice-versa. Usando exemplos cotidianos, lembram da Copa do Mundo no Brasil, em 2014, em que os japoneses recolhiam todo o lixo no estádio após um jogo? Esse foi um bom exemplo do pensamento oriental para a questão da coletividade. No Ocidente, a roupa por muito tempo era utilizada escura e opaca, enquanto no Oriente é colorida e brilhante. Isso mostra que somos diferentes não só na forma de pensar. Moda, arte, costumes são a expressão desse modo peculiar de pensar e têm representações diferentes para cada povo. Ok, mas e daí? Vocês me podem perguntar. Bem, os valores, a moral, o modo de vida de uma sociedade são fatores determinantes de personalidade. As interações entre as pessoas reforçam diariamente comportamentos culturais. Por exemplo, o arrotar a mesa, que é tão censurado por nós, na China é sinal de gratidão ao cozinheiro. Então, histórias, músicas, arquitetura, propagandas são métodos de interação que orientam as pessoas para promover certos valores e ensiná-los a se comportarem. Portanto, ficamos horrorizados com certas notícias de comportamentos absurdos, serial killers, massacres em escolas, mas a verdade é que nossa sociedade é capaz de prevenir essas atrocidades. Se ouvirem a história de cada criminoso, vão perceber que todos tiveram uma história horrível com a família e pessoas próximas. Uma história de desvalorização, desrespeito, bullying. Portanto, se houver respeito ao invés de discriminação, haverá muito menos casos de violência no nosso cotidiano. Os indígenas, assim como os orientais, eles têm outras preocupações, outros cuidados. Os valores passados aos filhos são amor à terra, respeito à natureza, proteção dos animais, valorizam os mitos, a vida comunitária. A medicina é de prevenção, utilizam plantas para cura, não esperam a doença aparecer para depois procurarem solução. Claro que há exceções, mas essa ideia de prevenção também está na educação. As crianças são educadas com base no respeito para prevenir que no futuro sejam adultos desregulados, desregrados ou infelizes. É o que diz o ditado, é melhor prevenir do que remediar. Uma outra camada da cultura é composta pelas instituições. São órgãos legais, governamentais, econômicos, filosóficos e até religiosos. Eles determinam e impõem regras para uma sociedade e incentivam certas práticas e produtos enquanto desencorajam outros. Nas escolas japonesas, as crianças aprendem sobre valores culturais importantes, como trabalho em equipe, harmonia em grupo, cooperação. Eles celebram, por exemplo, um mês de aniversário, onde todas as crianças que fazem aniversário naquele mês comemoram juntas. Essa prática institucional ressalta a importância de um grupo sobre o indivíduo. Já que, nas nossas escolas ocidentais, as crianças aprendem o valor pessoal quando comemoram os aniversários um a um.
Vejam que a criança no aniversário tem um público a aplaudi-la. E isso reforça o valor cultural da singularidade, do individualismo. Já a nível de ideias, cada cultura responde à sua forma às grandes questões da vida. Por que estamos aqui, de onde viemos, para onde vamos, questões tratadas pela filosofia. A cultura em torno das ideias é o que dá estrutura às respostas e nos permite uma maior compreensão daquilo que acreditamos. No nosso percurso de desenvolvimento desde a infância, essas ideias são tão importantes e definidoras de comportamento quanto o código genético. Portanto, o contexto geográfico de uma criança influencia toda a sua comunidade, e isso resulta em características sociológicas. Esses comportamentos aprendidos assumem a forma de religião, crenças, cerimônias, rituais, brincadeiras. Por isso é tão importante estarmos atentos ao que oferecemos às nossas crianças. Devemos ensinar desde cedo a terem pensamento crítico sobre o que vê na televisão, jogos, a escola, as leituras que fazem. Quanto mais pontos de vista diferentes uma criança tiver, mais empática e menos preconceituosa será. Não será também facilmente manipulável. E isso se reflete na política, porque geralmente são pessoas assim, que crescem em meio cultural pobre, que sobem ao poder e causam tantos transtornos à população. Não sabem reger a própria vida, não é? Como vão reger cidades, nações? Portanto, devemos inserir nas nossas conversas diárias temas mais relevantes. Não custa nada, de vez em quando, pesquisarmos no nosso querido Google sobre outras culturas, saber quais festas são celebradas em outros países, como surgiram as lendas, quais as tradições que se mantiveram ao longo dos anos, assim como o hábito da leitura. Se nós cultivarmos esse hábito de curiosidade por outras culturas, por outros pontos de vista, a empatia cresce e teremos futuras gerações mais saudáveis. Uma das maiores barreiras de empatia entre culturas é a tendência de agirmos sob um ponto de vista etnocêntrico. O que é isso? É o uso da nossa cultura para entender o resto do mundo, mantendo os nossos valores como sendo os mais corretos. É tentar pôr o resto do mundo na nossa caixinha cultural. Essa falta de empatia intercultural já foi estudada e se deve justamente à escassez de conhecimento geral e de experiências com outras culturas. A empatia cultural é a compreensão e a aceitação de uma cultura diferente da nossa. É uma competência que todos nós deveríamos adquirir. Em outro vídeo vamos falar melhor sobre as competências humanas desejáveis. A relação entre culturas diferentes, os processos de adaptação em outra cultura, comportamento dos povos, o ser estrangeiro, convivência em outros países, negociação com culturas diferentes, tudo isso é psicologia cultural. Então, o nome escolhido para o canal não poderia ser outro, pois se a cultura influencia a psique humana, a psicologia pode influenciar a cultura de forma positiva. Temos que repensar a forma como interagimos com os outros, porque o efeito é sempre um dominó. Seja mais gentil e generoso com os outros, porque é isso que terá de volta. Eu tento fazer a minha parte. Espero que esse e outros vídeos te ajudem a fazer a tua, para construirmos um movimento de transformação social. Beijinhos, luz gaúchos!